Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Estou gravando agora no horário das 19 horas e 20 minutos. E eu dei uma parada hoje para ficar na comunhão com Deus e pedir a Deus, né, uma resposta de tudo o que está acontecendo conosco nesses últimos tempos. E hoje Deus me revelou sua palavra assim no livro de Neemias. E eu sinto de vir aqui, né, e ler essa palavra junto com vocês. Para vocês verem quanto Deus fala conosco, né? Basta nós pararmos um pouco do nosso tempo, nos dedicarmos a Ele, orar, né? Abrir a Bíblia. E né, na Bíblia tem toda a resposta de tudo para tudo que a gente precisa. E é só crer que Deus fala através das experiências vividas no passado, né? Por pessoas que já contemplaram as maravilhas de Deus, as obras dele, né, com a fé que tiveram, e nós cremos que tudo está voltado para nós aqui hoje também. E nós, se nós nos dedicarmos, se tivermos a mesma fé e trouxer essa palavra para a realidade de tudo que nós estamos vivendo, você vai ter essa mesma percepção de que Deus está falando contigo. Basta crer, né? Sendo o Antigo Testamento como o Novo Testamento, tá? É só crer que Deus fala contigo. E olha só, caiu para mim aqui na revelação no livro de Neemias 9. E Neemias é um livro do Antigo Testamento. E Neemias, deixa eu ver aqui para vocês. Eu posso falar para vocês sobre Neemias. Eu não pesquisei antes, abri o vídeo agora, porque eu estou aqui sozinha, então eu fico meditando, então acredito que até é bom passar para vocês na hora que Deus me traz à frente. Então, no primeiro livro de Neemias diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza. E veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido as suas portas, queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos. Eu os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. E estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Então, Neemias aqui, vamos ver quem era Neemias, tá? Vou mostrar para vocês aqui e vou seguir adiante no livro de Neemias que Deus me revelou, tá? Isso aqui é para vocês terem uma ideia de como Deus fala conosco e tudo que nós estamos vivendo. Neemias viveu nesse período em que ele orou a Deus. Neemias foi copeiro do rei persa, com o nome de Artaxerxes. E posteriormente ele foi governador de Jerusalém
após reconstruir os muros da cidade. Então vocês leem depois o livro de Neemias completo para saber o que ele fez e como ele fez para reconstruir os muros. Então nós vamos seguir lá, Neemias capítulo 9, que foi o livro da revelação de hoje, tá? Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmel, Bani, Razabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra, e tudo quanto nela há, os mares, e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos. E o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhes daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos gergazeus, para os dares a semente, e confirmastes as tuas palavras, porquanto é justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó, e a todos os seus servos, e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram na sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz. E na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhe destes na sua sede. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, os seus vestidos não se envelheceram, e os seus pés não se incharam.
Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei Hesbom, e a terra do Og, rei de Bazã. E multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram delícias pela tua bondade. Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti, assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu ouviste. Tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste. Desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes, e protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até os dias de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, e eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isto fizemos um firme concerto, e os escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E aí no capítulo 10, né, em diante, vem falando os nomes dos que selaram o concerto com Deus. O que mostra aqui nesse versículo, nesse capítulo 9 de Neemias, é que o povo vive em grande aflição já desde muito tempo, né? Desde os tempos antigos de Abraão, no Antigo Testamento, né, no tempo de Moisés, o povo do Egito. E Deus nos dá essa terra gorda, né, cheia de produtos. Ele multiplica os seus produtos para que nós tenhamos uma vida em abundância. E nós
estamos vindo já desde muito tempo, né? Nós já vivemos não levando, não carregando o livro da lei dentro de nós, não obedecendo a voz de Deus, não obedecendo a palavra, seus estatutos. E com isso, nós viemos sofrendo já muitos e muitos anos. E o que Deus permite é que esses reis que reinam sobre a terra acabam que eles desfrutando de tudo que seria para nós, né, por causa dos nossos pecados. Então eles dominam sobre nós, sobre os nossos corpos, sobre os nossos gados, sobre a nossa terra, por conta da nossa própria desobediência. Então é isso. Para que nós vivamos em abundância e benignidade divina, nós temos que arrepender dos nossos pecados, como aqui diz, né, no texto dessa lei. O arrependimento e a confissão dos pecados. Nós temos que nos voltar para Deus e louvar e glorificá-lo, enquanto os povos na terra não reconhecem que Deus é o único Deus verdadeiro. O povo vai sofrer. Ele vai sofrer na mão de reis perversos, né? Em que esses reis angustiam o povo de Deus, né? E é isso. Essa foi a resposta. A gente traz para os nossos dias atuais, por tudo assim, o tempo que nós estamos passando. E aí, só Deus mesmo para nos livrar, né, de qualquer situação. Nós temos fé, nós lutamos, tentamos combater, mas se fugir da nossa mão, aí nós precisamos entregar na mão de Deus, e é só com fé para nos libertarmos, né, das mãos desses reis perversos. Deus abençoe a todos. Obrigada.